Fraternais saudações. E recentemente, quando publicamos 2 vídeos sobre o Antigo Egito aqui em nosso canal, dignos, respectivamente o vídeo sobre magia egípcia e um outro sobre Akhenaton, o faraó dos Rosa-Cruzes, nos foi proposto como desafio, sugestão, falarmos sobre os maiores enganos acerca do Antigo Egito, de sua história e de sua magia. E muito embora não seja aqui a nossa pretensão sublinharmos aqueles que foram ou que são os maiores enganos sobre o Antigo Egito, vamos sim aqui posicionar e destacar aqueles que são os 7 maiores enganos deste nosso atual ponto de vista. Sejam, portanto, muitíssimo bem-vindos, dignos irmãos e irmãs, a este que é o nosso vídeo 252, em que falaremos sobre os 7 grandes mitos ou enganos acerca do Antigo Egito, sua religiosidade e sua história. Para você que acompanha os nossos vídeos do início até o final, curta agora este nosso vídeo, deixe aqui a sua sugestão para os próximos e deixe também nos comentários paz profunda. Sou um apoiador, uma apoiadora deste canal. Pois bem, dignos, o primeiro destes 7 grandes mitos ou enganos acerca do Antigo Egito diz respeito ao enterro, o referente ao fato da ideia popular de que os antigos faraós, os governantes máximos e absolutistas da época áurea do Antigo Egito, eram enterrados, eram colocados em suas respectivas pirâmides, em suas respectivas tumbas, com escravos, com os seus servos, com as suas inúmeras esposas, com os seus familiares, enfim. É a ideia popular de que eles eram enterrados, inclusive com os seus soldados. Vejamos que esta ideia é uma ideia popular que não tem uma base fundamentada na história do Antigo Egito. E, em primeiro lugar, porque a magia egípcia e o pensamento egípcio, principalmente no que diz respeito ao pós-mortem, tinha uma ojeriza a tudo que fosse putrefeito, a toda a ideia de apodrecimento, ou seja, quando morria propriamente o governante que tinha dinheiro para fazer isso, o processo de embalsamamento, por exemplo, de mumificação, melhor dizendo, inclusive levava em consideração retirar todas as vísceras, retirar os principais órgãos, submeter o corpo a um processo detalhado, continuado e de certo tempo, inclusive, de mumificação, para que aquele corpo não sofresse o apodrecimento. Então, vejamos, nem o corpo poderia entrar num processo de apodrecimento acelerado, então os egípcios utilizavam toda a sua tecnologia, todo o seu conhecimento para deter, para amenizar, para suavizar tanto quanto possível a fase de putrefação corpórea no pós-mortem, e esta mesma ideia também não comportava, portanto, ter ali junto do próprio corpo outros tantos indivíduos, escravos e etc. Então essa ideia de que o faraó, após a sua morte, ao processo de mumificação, ele era submetido a um sepultamento junto com outros indivíduos vivos e etc., é uma ideia um tanto quanto mais hollywoodiana. Devemos isto a filmes e não uma realidade em si. Esse é o ponto número 1. Isso até porque os órgãos eram colocados, por exemplo, em ânforas próprias, o corpo era tratado com natrão, com betume, enfim, com outras substâncias, até por processos desconhecidos, ou seja, que nós hoje não conseguimos mais captar ou reproduzir, justamente para evitar o apodrecimento. O ponto de número 2, dignos, é a ilusão também popular que se tem que todas as pinturas, todas as representações gráficas, tanto nas paredes dos templos, dos edifícios governamentais, das casas ou mesmo nos papiros, representem factualmente a história, tal como ali está contada. Vejamos que isso seria uma incoerência, visto que, se tomarmos nosso próprio dia, os fatos ocorridos em nossos dias, eles já são, embora exista uma pluralidade de informações,
informações e, ao mesmo tempo, uma capacidade de abarcar diferentes pontos de vista, dado os nossos grandes veículos de comunicação. Existe uma inconsistência na interpretação e na devida classificação dos acontecimentos, quiçá aquela época, quando a escrita, o poder de conhecimento, o poder de leitura e também uma cultura mais abrangente era restrita a indivíduos específicos, apenas sacerdotes, apenas grandes nobres, indivíduos dotados de poder aquisitivo e de propensão e também de destino àqueles estudos poderiam de fato acessar determinadas informações. Então, o conhecimento representado, esse é o ponto central, nas paredes dos templos, dos edifícios, nos papiros, por vezes representa um aspecto mágico. Então, o faraó, ele pintava nas paredes dos templos e dos edifícios aquilo que ele tinha como perspectiva política, a ideia que ele queria passar para os seus contemporâneos e também para aqueles que viriam depois, bem como por vezes também tinha como intenção fundamental posicionar uma interpretação dos fatos históricos e também o de manter junto aos deuses, junto às esferas, digamos, espirituais, uma inclinação específica dos acontecimentos. Então também as pinturas, as representações, era uma maneira de influenciar as circunstâncias e não necessariamente um fato histórico. Sim, por vezes também representava um fato histórico, mas não necessariamente sempre. A ideia de historicidade, tal como nós temos hoje, ela é algo que ainda está se construindo, obviamente, com o avançar do tempo, mas que era ainda mais rudimentar em épocas anteriores, e isto se aplica ao Antigo Egito. O terceiro ponto digno sobre curiosidades ou grandes mitos é que há sempre aquela discussão: as pessoas no Antigo Egito eram brancas, eram negras, eram pardas, como é que se dava esse processo da coloração? E em realidade, muito embora o Antigo Egito encabeçasse, por assim dizer, o continente africano, tanto geográfica quanto culturalmente, embora a África em si tenha também diversos núcleos, uma história amplamente enraizada, profunda e poderosa e rica mesmo, o Antigo Egito ele foi passando por diferentes dinastias. Não existe um único Egito, com uma única religião, com uma única dinastia faraônica. Existiram diferentes períodos, diferentes influências. Existiu, por vezes, um período em que teve uma influência mais africana, outros períodos teve uma influência grega, teve influência romana, enfim, houve um período também de uma hegemonia mais centrada no próprio Egito. Seja como for, o fato é que diferentes colorações foram passando pelo Antigo Egito. Quando nós falamos, por exemplo, sobre Akhenaton, e recomendo que você visite o nosso vídeo sobre isso, vejamos que o pai de Akhenaton, Amenófis IV, o pai de Akhenaton, Amenófis III, junto com a sua esposa, supõe-se, pelas representações e pelos estudos históricos, que este tenha sido negro, não Akhenaton. O pai dele, Amenófis III, tenha sido negro. Então, veja, mas isso não é apenas. Existem também faraós que foram mais de inclinação branca ou faraós que tiveram mais uma genética mais mestiça, mas no todo eles se aproximam muito mais de algo mais arábico ou algo mais mestiço. Enfim, é o que nós podemos ali posicionar acerca da história do Antigo Egito. Não teve uma coloração única. Ponto número 4 é sobre quebrar os narizes. Se vocês forem reparar, a estátua da Esfinge também tem o seu nariz quebrado, e diferentes outras estátuas também tinham o seu nariz quebrado. Muito embora se atribua o nariz quebrado da Esfinge a Napoleão, quando este chegou propriamente ali para dominar o Egito, que ele teria dado um tiro de canhão, não se tem certeza se isto de fato ocorreu desta forma. Outros historiadores vão posicionar que foram os muçulmanos que o fizeram tempos antes, e ainda há o aspecto também um tanto quanto mais mágico e esotérico, de que quando se quebrava o nariz da estátua, se
impedia a movimentação mágica, a transmigração, por assim dizer, de alma ou de energia ou de vitalidade. Seja como for, nós vamos ter ao longo do Antigo Egito inúmeras imagens ou períodos históricos em que os narizes das imagens eram quebrados. Vejamos que o nariz é por onde perpassa justamente a energia vital, o processo de respiração, representando propriamente a vida. Quando se quebra o nariz de uma imagem, você está magicamente, esotericamente, simbolicamente também cessando o fluxo de vitalidade. Então, o quebrar narizes não era apenas um ato político, esse é o ponto central, mas por vezes também um ato mágico simbólico. O ponto número 5 diz respeito ao processo de mumificação. Imagina-se que todos os indivíduos no Antigo Egito eram mumificados. Entretanto, nós sabemos que apenas os nobres, os reis, os indivíduos que detinham o dinheiro e o poder, a representatividade, de fato passavam pelo processo de mumificação, visto que este era altamente dispendioso. Os sacerdotes ali em suas corporações de ofícios especializados na arte da mumificação tinham também os seus segredos, tinham os seus materiais, as suas técnicas que não estavam acessíveis a toda a população. Então, na grande maioria dos casos, os indivíduos ou eram lançados no deserto, eram enterrados, eram lançados propriamente nas águas, mas não eram mumificados. A mumificação é um processo um tanto quanto mais restrito às classes mais elevadas, dos reis, dos sacerdotes, dos comerciantes, dos indivíduos que detinham o poder e a riqueza no Antigo Egito. Então, esta é também uma ideia popular de que se tem, de que todo mundo era mumificado, e não é exatamente por aí. O ponto de número 6, dignos, que podemos aqui sublinhar, diz respeito ao juízo final, porque sim, vejamos, a ideia que nós temos hoje no mundo judaico-cristão sobre o juízo final, de que nós haveremos de comparecer diante de um juizado, onde as nossas ações serão devidamente pesadas, em que nós seremos destinados aos prazeres eternos ou à danação eterna, aos céus ou ao inferno. Essa ideia, essa imagética judaico-cristã, ela advém perpassando por diferentes culturas e vai encontrar uma de suas raízes fundamentais lá no Antigo Egito, aonde a ideia fundamental era de que o indivíduo, no pós-mortem, ele era levado propriamente para um julgamento. Neste julgamento perante Osíris, o seu coração era pesado na balança de Maat, né? Num prato da balança ficava o coração, no outro ficava uma pena de Maat, tanto que Maat é representada com uma pena por sobre a sua testa, né? Então, se o coração pesasse mais do que a pena da justiça, então o indivíduo era condenado também à danação. Por vezes o seu coração, o seu corpo, ele era lançado a Mite, uma espécie de quimera do Antigo Egito, também ali que tinha esse papel de detrator, por assim dizer, do coração, do corpo, da alma, enfim, da energia daquele indivíduo. Então essa ideia de julgamento que era presidido por Osíris ali no submundo é também, nas suas minúcias, quando vamos estudar esse aspecto, e depois podemos fazer um vídeo sobre isso especificamente, um resquício ou é algo propriamente que foi se sobrepondo sobre as diferentes ideias e movimentos e linguagens até nos chegar como a ideia popular de julgamento final. O ponto de número 7, dignos, para fecharmos esse nosso estudo de hoje, claro, curta este nosso vídeo, deixa aqui nos comentários paz profunda, sou um apoiador, uma apoiadora deste canal. Diz respeito aos escravos, porque também há a ideia um tanto quanto errônea de que todos eram escravos, os construtores das pirâmides, dos grandes edifícios, das grandes esfinges, das grandes imagens, enfim, eram escravizados. E segundo estudos mais modernos, isto não parece ser exatamente o caso. Existia sim algum tipo de processo de assalariamento daqueles que trabalhavam junto nas construções no Antigo Egito, e que este processo de
escravidão, na verdade, era mais um processo até mesmo de segmentação de pós-guerra, ou seja, após o domínio de determinados povos, culturas e regiões, estes tinham que pagar algum tipo de fidelidade, de vassalagem ao próprio faraó, ao Antigo Egito, e faziam-no também prestando serviços, além de dádivas e de presentes e de tributos. Este processo de construção das pirâmides, na verdade, não era uma escravidão tal como nós a conhecemos aqui no nosso Brasil recente, em que o indivíduo era submetido e subjugado de maneira absoluta. Existia uma certa independência. Claro, não era o melhor dos mundos, nem o nosso mundo atual é o melhor dos mundos, quiçá esse mundo antigo. Entretanto, não era algo tão pesado, tão sofrível, tão massacrante como a priori se pode julgar e pretender entender. A escravidão, tal como nós conhecemos aqui, ela não acontecia exatamente daquela maneira no Antigo Egito, ao menos nos principais períodos. É claro que a mecânica pode ter se alterado de acordo com as diferentes conjunturas, com diferentes reinos. Entretanto, em linhas gerais, este era propriamente o processo executado. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a esses temas futuramente. Paz profunda.